que é essa adaptação climática e essa tolerância ambiental do búfalo? Lembra lá da origem do búfalo? E algumas características do animal que a gente sabe e outras a gente vai saber agora, que a gente já sabe. Então, lembra que o búfalo ele é originário dessa região que engloba tanto o Trópico de Câncer quanto a linha do Equador, englobando, então, clima temperado e tropical. Ele consegue se adaptar bem numa grande amplitude de temperatura, mas isso não quer dizer que ele não tem limitações, tá bom? Então, a gente sabe que o búfalo tem a coloração da pelagem negra e isso faz com que ele absorva muito calor, né? Só que tem outras questões. Uma delas é que a epiderme do búfalo, tá vendo? Aqui é a epiderme do bovino e aqui é do búfalo. Ela é bem mais grossa do que a do bovino. E com isso, o animal não consegue perder a temperatura dele por condução e radiação, que seria pelo corpo, né? Por condução e radiação do corpo. Uma outra característica do búfalo que prejudica essa questão ambiental, né? Que limita o búfalo ambientalmente, é que o búfalo ele tem bem menos folículos pilosos do que os bovinos. Então, o que é o folículo piloso? É aquele pelo, né? O pelo na base dele tem, olha, uma glândula sebácea, estão vendo? E é por aqui, essa glândula sebácea tem a glândula sudorípara, é por aqui que acontece a transpiração. Então, o búfalo, ele tem, olha, cerca de 5%, diria assim, da quantidade de pelo que o bovino tem. Então, ele absorve muito calor pela coloração, ele não consegue perder por condução e radiação, né, através do contato, né, por causa da espessura do epitélio, e também não consegue perder por transpiração, porque tem menos folículos pilosos, então tem menos glândulas sudoríparas. Alguém levantou a mão para fazer uma pergunta aí, pode fazer. Professora, com licença, o que significa mesmo esse N aí por centímetro quadrado? Quantidade. Então, tem 135 folículos por centímetro quadrado, tá? E aqui tem 2.000 folículos N por centímetro quadrado. Então, você tem bem menos no bovino do que o búfalo. O bovino é muito mais peludo do que o búfalo. Você olha o búfalo assim, você vê ele meio pouco pelo, ok? Então, a gente tem essas três principais características do búfalo que são limitantes, né? Ele absorve muito calor e tem dificuldade de perder por condução e radiação, porque tem uma epiderme mais grossa, e tem dificuldade de perder por transpiração, porque tem menos folículos pilosos. Essa imagem aqui ela é bem interessante, ela é recente, foi publicada agora, em 2021, e é um trabalho de termografia, e ele mostra o efeito do calor, né, no búfalo. E aí ele mostra essa imagem, eu não vou perguntar, até porque eu não sou veterinário, não entendo de endocrinologia, mas a gente percebe aqui o que acontece com o búfalo quando ele está sobre calor e quando ele está sobre o frio. Esse aqui é o búfalo mesmo, tá? Então, aqui, lá o hipotálamo, né, ele vai ter aqui o receptor do calor, que vai mandar o sinal lá para o hipotálamo, e aí lá vão acontecer essas reações químicas, né? E o que vai acontecer? Lá na glândula simpática, ele vai fazer com que ele vai estimular as glândulas sudoríparas para que ele possa transpirar, né? A outra forma dele perder isso é por condução e radiação, por perda de calor do corpo, tá vendo? Por uma vasodilatação do pelo, da pele, né? E aí perde dessas duas formas que ele vai perder, pelo calor e por essa perda corporal, né? Você já reparou quando você corre muito, o teu corpo fica quente, né? Colocar a mão próxima, isso aí que seria a condução. Por outro lado, quando é frio excessivo, o que ele faz? Vai lá para o hipotálamo também, né? Os sinais. E aí, o que ele vai liberar? Ele vai liberar a tremedeira. Vai ficar tremendo, né? O músculo vai tremer para poder produzir calor, né? Ou então, aqui ele vai dilatar os vasos e aqui ele vai contrair os vasos para tentar armazenar o calor dentro dele. Então, é isso que acontece dentro do animal que está sobre excesso de calor ou excesso de frio.
Alguém quer fazer uma pergunta aí? Eu acho que ligaram o microfone, não? Não? Bom, então, o búfalo, ele é altamente adaptado, lembra? Ele está adaptado tanto à região temperada quanto tropical. Então, você vai ver búfalo como regiões, por exemplo, como o Egito. O Egito é um país que chove menos de 10 milímetros por ano. Para vocês terem uma ideia, Belém chove em torno de 3.000 por ano, que é 10 o ano inteiro. E aí, então, não apenas ele se adapta a clima quente e frio, como ele também se adapta a clima seco e úmido. A gente também vê búfalo como em Belém, que tem uma umidade relativa aí altíssima, de 98%, que chove cerca de 3.000 milímetros por ano. Esse slide aqui eu nem mudo, gente, porque eu acho que ele tem todas as informações necessárias, mas esse aqui é do professor André Mendes Jorge, tá? Quando o slide não é meu, eu dou crédito aqui em cima, tá? Então, qual é esse efeito das condições climáticas sobre o búfalo? Então, ele é mais sensível do que o bovino em relação à irradiação solar direta e temperaturas altas. Por quê? Ele tem a cor negra, então ele absorve mais calor. Ele tem menos glândulas sudoríparas por unidade de pele, então ele não consegue perder por transpiração. A epiderme da pele é mais grossa, então ele não consegue perder por condução e radiação. Então, são essas três principais limitações do búfalo em relação à alta temperatura. Mesmo assim, o búfalo ele se adapta. O que ele vai fazer? Ele vai ter, ele tem uma natureza semi-aquática, então ele, nesse momento ele vai ficar procurando água para se manter submerso, tá? Para tentar reduzir esse calor. Professora, ele precisa estar na água para reduzir esse calor? Não, tá? Seria a fonte preferida dele. É que nem a gente, está com muito calor, a gente vai lá e toma um banho gelado, um banho frio. Então, a gente é uma opção dele. Mas eu posso substituir de forma muito eficiente essa água do banho, né, dessa natureza semiaquática, pela sombra e água fresca. Então, é até melhor que o búfalo tenha acesso à sombra e água fresca do que ele fique submerso, porque o animal submerso, ele não está comendo, né? Apesar que o búfalo, gente, o que o búfalo fez para poder compensar essa limitação biológica, né? Ele não tem não tem muito o que fazer, é biológico isso, né? Então, ele desenvolveu um hábito noturno. O búfalo, ele tem as suas atividades mais intensificadas à noite. Então, ele vai comer mais à noite. Às vezes, ele só vai comer nos horários bem mais amenos do dia. Preferencialmente à noite, ele se reproduz à noite, né, de se reproduzir durante o dia, justamente para tentar diminuir o impacto desse excesso do calor. Então, o búfalo desenvolveu o hábito noturno. Então, apesar de eu não querer que o animal fique submerso para estimular a alimentação, teria que fazer um estudo para ver se realmente ele ficar à sombra, ao invés de ficar submerso, responderia na nutrição, né? Você responderia na nutrição. Mas tem muita gente que faz, né? Só trabalha com búfalo se tiver aquelas lagoas, isso não é necessário. Além do problema do animal ficar submerso e não estar se alimentando numa parte do dia, porque aí se deixar a livre escolha, ele vai passar a maior parte do tempo dele dentro da água. Tem uma outra situação que o búfalo, ele é um animal que ele preferencialmente defeca dentro da água do que fora. Então, você acaba tendo ali um foco, né, de parasitas. A gente vai ver lá na aula de sanidade que o búfalo ele é mais resistente a parasitas, mas não quer dizer que ele é imune. Então, você tem mais esse problema, tá? Para vocês terem uma ideia, que é o tamanho da epiderme de um búfalo, ó. Couro, né? Esse aqui é o couro do búfalo, perdão, e a do bovino. Olha a diferença, né? Isso está revestindo o animal inteiro. O que foi, Aline? Foi chocada com o tamanho do couro dele? Pois é, e aí, esse aqui, lembra quando eu falei lá para vocês dos produtos
que eu falei que se usa o couro do bezerro, né, do animal jovem, nem só bezerro, mas do animal jovem bubalino, porque se deixar do animal mais antigo, ele fica muito, não fica maleável. Quem trabalha com couro precisa que ele fique maleável, né, para você poder dar os formatos do cinto, da bolsa, o que for. Então, por isso que a preferência é sempre pelo couro do animal jovem. Então, onde não tiver água, você pode colocar sombra e água fresca, tá? Porque essa evaporação que sai pelo trato respiratório, né? Ele é um mecanismo eficiente para perder esse calor. O calor, então, ele tem um efeito na temperatura retal, na taxa de respiração e na taxa de circulação. Uma temperatura retal do búfalo fica em torno de 39 graus. Se eu colocar o termômetro lá no reto do animal, vai estar em torno de 39 graus. Se o animal começa a passar do nível de estresse dele tolerável, ele pode alterar a temperatura retal dele. Então, dependendo da temperatura que chega, ele pode até desenvolver uma febre, né? Provavelmente, depois de dias sobre uma situação inóspita, não é por questões de minutos e horas, né? A taxa de respiração. Vocês já repararam que quando a gente está num ambiente muito quente, a gente respira com maior frequência, justamente para tentar perder parte desse calor pela taxa de respiração. E se a gente aumenta a taxa de respiração, automaticamente a gente aumenta a taxa de circulação, tá bom? E isso aqui vai variar ao longo do ano, né? Ao longo do mês, isso varia. Nem sempre a temperatura ambiente, principalmente em regiões que tem as 4 estações do ano, como nós não temos aqui. Então, quando aumenta a temperatura, normalmente as 3 taxas aumentam. Aí, quando abaixa a temperatura, normalmente as 3 taxas caem, tá bom? Aí, quando volta para o inverno, aí fica menor, né? Aqui alguns exemplos, né, do animal buscando sempre estar submerso na água, esse aqui é lá no Marajó. Ou, essa aqui é uma alternativa, né, uma outra propriedade que a gente foi, que ele bosqueou lá, ele raleou um bosque que ele tinha, e os animais, ele colocou aí a praça de alimentação. Aí os animais ficam aí durante a parte quente do dia. A exposição constante do búfalo a elevadas temperaturas, principalmente no mês de verão, pode afetar o índice produtivo e o reprodutivo. Então, eu posso diminuir a produção de leite, posso diminuir o ganho de peso, ou o animal pode simplesmente afetar a reprodução dele, pode afetar os hormônios masculinos, os hormônios masculinos, os femininos, pode alterar a estrutura do espermatozoide, que eu vou falar mais lá na frente. São alguns efeitos que podem causar na parte reprodutiva, tá? Então, se o animal não tiver acesso a abrigo, lamaçal, aspersão de água, ele vai consumir menos alimento porque ele está estressado. Ele está sob um efeito de estresse muito grande, tá? E aí provavelmente vai perder peso. E perda de peso na pecuária é prejuízo. Você está ali para ganhar, né? Você quer ganhar peso, você quer que o animal se alimente. Você não quer que o animal não coma, você quer que ele coma o máximo possível. Quanto mais ele comer, mais ganho de peso, mais produção de leite. O que você quer também é que ele coma mais e isso se converta em leite, isso se converta em carne, e não em gordura, né? Você quer que isso se converta, é isso que a gente chama de conversão alimentar. Em búfalos em lactação, o consumo de água vai aumentar, vai diminuir a produção de leite e pode até mudar a composição do leite, tá? Pode reduzir o número de sólidos gordurosos e os sólidos não gordurosos, ele pode mudar a composição do leite. O que acontece com o búfalo? O búfalo, ele tem além dessa questão dele absorver muito calor e ter dificuldade em dissipar esse calor, seja por transpiração, seja por condução, ele tem um outro problema. Ele tem uma maior taxa de substituição de água no corpo do que o bovino. E é menos eficiente na utilização da água. Então, ele está toda hora substituindo a água e ele é menos eficiente nessa água. Então, o que acontece? O búfalo, ele tem um alto consumo de água em relação ao quilo de matéria seca ingerida. Ele bebe muito mais água, ele bebe mais água do que o bovino. E aí ele bebe mais água e ele acaba tendo um volume urinário maior, tá? E com isso, ele acaba tendo uma menor reabsorção de água pelos rins. Isso é importante principalmente no verão.
Então, eu diria assim, em palavras diretas, que o búfalo sente mais fome do que sede. Então, o búfalo dificilmente vai se afastar da fonte de água dele. Mesmo que ele esteja com fome, ele vai ponderar o tanto que ele vai se afastar daquela água. Então, tem que pensar bem na distribuição do ponto de água. O búfalo não pode ficar sem água para ingerir, isso aqui é para beber, tá? Gente, me dá um minutinho só e eu já volto. Só um segundinho. E aí, o que eu posso fazer? Estão me ouvindo? Estão vendo? Sim, professor. E aí, o que a gente pode fazer, então, para tentar proteger o búfalo contra todo esse estresse do calor? Então, a sombra é um deles, né? A sombra, ela tem um efeito positivo nessa proteção. E aí, você pode pensar em instalação, né? Tipo, campos de Barney, algumas instalações que eu vou mostrar para vocês aqui. Você pode fazer plantios de árvores e arbustos, pode usar coberturas, né, de sapê, de bambu, sempre pensando no máximo custo, no máximo conforto com o mínimo custo. Atentar para que plantio de arbustos dentro do pasto não é uma situação tão simples, tá? Porque o búfalo pode ir lá, provavelmente vai lá e vai arrancar, né, porque é novidade para ele. Então, às vezes, é preciso plantar essa muda do lado de fora da cerca para a copa ser projetada para dentro do pasto. O bovino a gente consegue até plantar dentro, assim, mas o búfalo ele é mais curioso. Os animais se protegem nas horas mais quentes do dia e têm um melhor controle do fornecimento de água e de alimentos. No inverno, a diminuição da temperatura não tem afetado negativamente os búfalos, tá? Não tem necessidade de estabular, exceto os recém-nascidos. Tem uma queda na produção de leite, mais porque tem um desconforto ali dos ordenhadores e acaba tendo uma alimentação ineficiente, né? Nem sempre faz uma suplementação adequada para os animais. A não ser que seja uma queda de temperatura tipo neve, aí sim. Assim, uma queda de temperatura tipo São Paulo, Rio Grande do Sul, não tem necessidade. Aí algumas imagens que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é nessa fazenda que eu falei para vocês que ralhou o bosque está aqui atrás, aqui é a entrada da sala de ordenha dele. Aí aqui é um bosque que eu acho bem interessante, ele colocou uma pista de alimentação que eu vou mostrar para vocês. Então o animal sai da ordenha e vem para lá. Quando ele vem para a ordenha, ele fica aqui, tem o sombrite, e por baixo do sombrite ele passou tubos de PVC
com aspersores. Então, ele dá um banho no animal antes. Esse piso aqui, ele é declivoso. Bem aqui no final tem uma calha. Então, depois ele pega todo esse esterco aqui com água, vai para uma calha, essa calha vai depois para uma cisterna, e aí de tanto em tanto ele esvazia com maconel. Maconel é um tanque acoplado no trator, né? E ele retira esse produto e depois ele joga para o pasto, ele faz uma fertirrigação, né? O conceito da biodinâmica aqui, achei super interessante. E aí ele reduz o gasto dele com adubação. Então, além da sombra, aqui a gente pode usar lagoa, lamaçal, tá? Cuidado depois por causa das excretas, como eu falei para vocês, né? Tentar ficar próximo da fonte de água onde ele vai beber, próximo de onde ele vai comer, para que ele não tenha que se deslocar no sol. O búfalo vai preferir beber a água fresca. Eles não gostam de água gelada, é diferente. A água gelada, o ruminante, de um modo geral, não gosta. Ele gosta de uma água na temperatura ambiente, porque a temperatura do rumen, onde estão os micro-organismos, é em torno de 39 graus. Então, não pode ser uma coisa muito gelada, que vai afetar, né? Também eu posso fazer uma aspersão no local, como eu mostrei para vocês aqui, né, que ele faz a aspersão de 3 a 4 minutos, nos horários mais quentes. A água tem que ser fresca, de qualidade. E quem mais sente esse efeito climático são os bezerros, aqueles com menos de 1 ano de idade, né, porque eles têm perda de apetite, eles ficam cansados, aumenta a temperatura corporal e depois ele tem um lacrimejamento nos olhos intenso. O lacrimejar, ele é normal. O que não é normal é o lacrimejar exagerado. Olha aqui mostrando para vocês o banho delas, né? Essa aspersão. E uma água fresca para beber. Então, se eu estou fazendo não tiver uma lagoa, um lamaçal, e tiver um bebedouro muito grande, como esse daqui, o búfalo vai entrar nesse bebedouro. Por isso, vocês estão vendo aqui umas borrachinhas amarelas? Isso aqui é o isolador. Isso aqui mostra para mim que isso aqui tudinho tá com uma cerca elétrica, tá? Cerca elétrica eu passo com o arame aqui, aí eu isolo a energia, depois eu passo pela madeira e eu puxo a energia de novo. Ok? Aí eu vou mostrar para vocês alguns tipos de bebedouros que eu encontrei por aí, né? Eu gosto muito de chegar na fazenda e olhar bebedouro. A gente preocupa muito com pasto, e deve preocupar mesmo, com solo, e deve preocupar com solo, e a gente negligencia a água. E o animal, lembra, bebe mais água do que come. Então, não posso fornecer para esse animal uma água de baixa qualidade. Olha essa daqui. Essa aqui. O que vocês acham dessa água? Essa água foi numa aula prática que a gente estava fazendo e o animal não era búfalo, né? Era primeira geração F1 do Angus, então um animal de coloração escura e não tinha nenhum sombreamento na propriedade, nada. O animal chegava perto do bebedouro e não bebia, e saía. Chegava perto e saía. E eu estava um pouco afastada e eu vi na hora que o técnico da fazenda falou, mas que interessante, ele chega perto do bebedouro, não bebe água e se afasta. E aí eu vi aquele solão, aquele calor, falei, não faz sentido. Aí quando eu cheguei perto do bebedouro, aí eu entendi, né? Olha como é que estava a água. Olha o ambiente aqui, ó, não tem nenhuma sombra. Olha o ambiente. Então, isso é cruel, né, gente? Isso é uma coisa que não pode fazer. Bebedouros têm que ser limpos. E esse aqui? Não é todinho. Esse aqui é um proprietário que estava fazendo uma obra muito grande, um confinamento para os animais, e ele deixou nesse piquete aqui de forma provisória. Mas mesmo assim, você percebe pelo excesso de lama, quando elas iam beber água, ficava tudo sujo. Depois vão ficar tomando água suja. Essa aqui foi uma fazenda que a gente foi em Minas, e eu achei muito interessante. Ele pega a bomba d'água, e lá na bomba d'água acopla umas pastilhas de cloro. Então, a água passa por aquela bomba, né? E vem trazendo cloro.
Não é que o cloro fica aqui submerso muito tempo, ela só corre e passa pela pastilha de cloro. E a água fica clorada. E a água clorada, e é pouco, né, acidosa, para não intoxicar o animal, aí não vai crescer aquelas algas. E foi a água mais limpa que eu vi. Achei muito interessante. Então, o estresse térmico ele vai afetar a reprodução, ele reduz a produção de leite, ele reduz a produção na questão do ganho de peso, e ele afeta também o sistema imunológico do animal, tá? Altera toda a sanidade do animal. O animal pode adoecer. Lembrando que o fenótipo, ele é uma interação da genética com o ambiente. Então, por mais que eu tenha um animal de excepcional genética, se o ambiente não estiver adequado, ele não vai expressar aquele gene, né? Ele não vai expressar aquele potencial que ele tem de ganho de peso e de produção de leite, porque o ambiente está sendo inadequado. Eu vou mostrar alguns estudos para vocês. Esse aqui é um estudo que mostrou como é que afeta o estresse térmico na reprodução e hormônio. O testosterona, que é o masculino, e o LH, que é feminino. Quando o animal ficava 2, 6 ou 15 dias sobre um estresse térmico de 34 graus. Então, no grupo controle, você percebe que a testosterona, ela, no início, ela normal, aumentou, né? Mas lá, com 15 dias de estresse, aí já caiu bem a testosterona. E a mesma coisa o hormônio feminino, né? O hormônio feminino também foi afetado pelo estresse calórico. Esse aqui também é bem interessante, porque o que acontece com a temperatura, nas características seminais do bovino, antes e depois do estresse térmico. Então, o que acontece com o espermatozoide? Quando ele está sob estresse térmico aqui de 40 graus. 40 graus a 12 horas, o animal, 40 graus a 12 horas, a 24 horas ou 6 dias. O que aconteceu com o espermatozoide? A motilidade, ou seja, o quanto o espermatozoide anda, ele diminuiu. Ela começou a ter menos mobilidade. Quantos espermatozoides vivos? Então, eles começaram a morrer. Então, eu tenho menos espermatozoides vivos. Quantas anormalidades primárias? O que é uma anormalidade primária? O espermatozoide, ele é feito do acrossomo, que é a cabeça do espermatozoide, e da cauda do epidídimo, que seria o rabinho, a cauda. Então, quando eu tenho anormalidade primária, significa que meu acrossomo, a cabeça do espermatozoide, tem alguma anormalidade. Quando eu tenho uma anormalidade secundária, algum defeito, é na cauda do epidídimo. E aí você vai ver que tanto a normalidade primária quanto a secundária aumentou. Então, diminuiu a motilidade, diminuiu o percentual de espermatozoides vivos, aumentou a normalidade primária e aumentou a normalidade secundária. E pode chegar a afetar a reprodução a ponto de causar degeneração testicular, alterar a estrutura da cromatina, como eu falei para vocês, espermatozoide, seja o acrossomo, seja o cauda epidídimo, pode alterar os níveis de progesterona, pode reduzir, aumentar. Eles são aqui de cima. Reduz os níveis de progesterona, né? Pode aumentar a morte embrionária e pode alterar o aporte de nutrientes para o feto. Tem uma frase aqui desses dois pesquisadores que diz que a cada 1 grau Celsius que aumenta a temperatura retal do animal, a taxa de gestação cai em 10%. Tamanho é efeito na reprodução, né? Então, o búfalo tem grande sensibilidade do epitélio seminífero no aumento da temperatura ambiental, e isso é preocupante principalmente para os doadores de sêmen. E esses animais que são doadores de sêmen, eles precisam de condições especiais, né? Eles não podem ficar a pleno sol, nos horários mais quentes, porque senão você vai ter prejuízo no seu produto final, que é o sêmen, né? E você pode fazer isso através de açude, sombras e banhos. Então, uma forma de proporcionar ambiência para o búfalo é extrair. Então, por isso que a gente sempre associa o búfalo dentro da água, não é que ele precisa estar na água, mas ele precisa dissipar esse calor que ele está acumulando.
que acontece no búfalo que não tem água, não tem sombra? Ele está a pleno sol. Ele começa a cavar buracos no pasto para tentar sentir um pouquinho do friozinho do solo, para fazer essa troca do solo, tá bom? Então, uma situação onde a gente mora aqui em regiões com uma temperatura elevada, com alta umidade relativa, a gente está na parte do gráfico de maior preocupação em relação ao efeito da temperatura no animal. Você tem que ficar extremamente alerta, né? Não é alerta, assim, alerta, tem que ficar extremamente alerta. Aqui foi um experimento feito em Viçosa, comparando os efeitos climáticos entre zebu, o bovino europeu e os búfalos. Ele colocou todos eles submetidos ao sol e depois levou para a sombra. O que aconteceu? O búfalo foi o que mais sentiu, mas os três foi o que voltou mais rápido para a temperatura corporal depois que ele foi para a sombra. Então ele sentiu mais, mas ele conseguiu se recuperar mais rápido. E esse aqui é um trabalho de 2021, mostrando a termografia, né? E aqui são animais do tipo pântano. O que ele fez? Ele mensurou, ele fez pela termografia a temperatura do animal. O que acontece com a temperatura do animal quando ele vai chafurdar na lama? Quando ele está chafurdando na lama. E depois, quando ele está vendo, está coberto de lama, depois que ele chafurdou da lama, e ele está com essa lama coberta aqui, momentos depois. Então, ele sai de uma temperatura a pleno sol de 39 graus e vai abaixando, ó, 37 graus, estão vendo? Até chegar à máxima de 33 graus. E a mínima era 35, chegando à mínima de 30 graus. Então, mostrando, por isso que o búfalo fica procurando forma de procurar água, de procurar lama, de chafurdar na lama. Porque realmente tem efeito dessa lama, ela protege o exterior do animal contra essa radiação solar e o calor que ele está sentindo. Aqui já no mesmo experimento, o que acontece com a temperatura do búfalo no corporal no horário de manhã cedo, mais ou menos por volta do meio-dia, e aqui já é no final da tarde, tá? Aí você vê que ele sai de uma temperatura de 32 graus, quando é perto do meio-dia, ele está na maior temperatura. Ele vai para 37 graus, a máxima ele fica em torno de 37. Em poucos momentos ele sai de 37. E essa foto que mostra onde ele está, onde são os pontos onde estão mais quentes do animal. Até depois ele sair aí, depois ele vai diminuindo a temperatura, ó, 35, 37 a 35, aí ele vai esfriando ao longo do dia até que ele vai amanhecer de manhã, já com a temperatura mais baixa, depois ele vai aumentando, tá? Então, vocês verem como é o efeito do clima no animal. Isso aqui é como se fosse um resumo das várias termografias, eu peguei só duas, esse trabalho é interessante, eu vou fazer o upload dele na aula de hoje para vocês, quando eu vou colocar o material, tá? Ele está todo em inglês, mas dá para vocês, pelo menos pela imagem, para quem não fala inglês, pela imagem, dá para você compreender, né? Então, o que acontece aqui, o que acontece com o animal antes dele ficar submerso, no momento que ele está submerso dentro da lama, da água, da lama, né? No caso dele aqui foi lama. E depois. Então, ele começou com uma temperatura, vamos pegar pela média aqui, tem a máxima e tem a mínima, vamos pegar a média. Então, ele estava numa temperatura mais elevada, próximo aos 37 graus, conseguiu abaixar muito rápido, né, para quase 35, na hora que ele ficou submerso, ele chafurdando na lama, até que depois que ele saiu, que ele já ficou um tempo ali chafurdando, então ele está com a temperatura mais amena, logo que ele sai, ele fica fora. E aí foi quando a temperatura baixou mais.